um homem chamado Lucas, conhecido por sua bondade e disposição em ajudar os outros. No entanto, Lucas carrega consigo uma imperfeição que sempre o atormentou: ele gagueja severamente. Desde a infância, sua gagueira foi uma fonte constante de frustração e vergonha. Ele se recorda vividamente das risadas dos colegas de escola, das conversas interrompidas, das oportunidades perdidas por não conseguir expressar suas ideias claramente. Agora, adulto, Lucas se encontra em um momento crítico de sua vida. Ele foi promovido em seu trabalho e, pela primeira vez, terá que liderar uma equipe. A ideia de falar em público, de comandar reuniões e de precisar se comunicar com clareza o aterroriza. Ele começa a duvidar de suas capacidades, sentindo que essa promoção é mais uma oportunidade para falhar e se expor ao ridículo. A tensão cresce à medida que o primeiro grande desafio se aproxima, uma apresentação importante para os diretores da empresa. Se ele falhar, não só colocará em risco sua promoção, mas também sua carreira inteira. Lucas se vê em uma encruzilhada. Seu futuro parece depender de sua capacidade de superar essa imperfeição que tem sido uma barreira em sua vida desde sempre. Mas, enquanto ele se prepara, uma dúvida começa a se formar em sua mente. E se a gagueira, que ele sempre viu como um fardo, tivesse um propósito? E se essa falha fosse, de alguma forma, a chave para algo maior? Será que ele encontrará uma maneira de transformar sua maior fraqueza em sua maior força? À medida que o dia da apresentação se aproxima, Lucas tenta de todas as maneiras possíveis superar sua gagueira. Ele busca ajuda em livros de autoajuda, assiste a vídeos motivacionais e até mesmo consulta um fonoaudiólogo. Passa horas praticando seu discurso na frente do espelho, tentando controlar sua fala, imaginando-se no momento da apresentação sem cometer nenhum erro. Mas, quanto mais ele tenta, mais sua ansiedade aumenta, e com ela, a gagueira se intensifica. Cada tentativa frustrada de falar sem gaguejar parece um golpe na sua autoconfiança. Ele começa a se sentir encurralado, como se estivesse numa batalha perdida contra si mesmo. Nas reuniões de preparação, Lucas mal consegue completar uma frase sem que a gagueira o interrompa, o que só aumenta sua sensação de impotência. A pressão interna e externa cresce, e ele começa a considerar desistir da apresentação, temendo o constrangimento e o fracasso iminente. Mas, em meio a esse turbilhão de emoções, Lucas encontra um velho amigo, João, que há muito tempo não via. João sempre foi uma figura tranquila e sábia, alguém que Lucas admirava por sua capacidade de ver além das aparências. Durante uma conversa, Lucas, exausto e desesperado, desabafa sobre seu dilema, confessando seu medo de falhar por causa da gagueira. João ouve atentamente e, com uma calma característica, faz uma reflexão profunda. Ele diz a Lucas que todos têm suas imperfeições, mas que, muitas vezes, são essas mesmas imperfeições que nos tornam únicos e nos dão força. Ele lembra Lucas de como, na escola, sua gagueira o fazia pensar antes de falar, o que o tornava alguém mais ponderado e atencioso. João sugere que, em vez de lutar contra sua gagueira, Lucas deveria aceitá-la e até mesmo utilizá-la como uma ferramenta para se conectar de maneira mais genuína com as pessoas. Essa conversa faz Lucas começar a enxergar sua situação sob uma nova luz. Ele percebe que, talvez, sua gagueira não seja apenas um obstáculo, mas também uma forma de mostrar vulnerabilidade e humanidade, algo que poderia criar empatia e conexão com seu público. A ideia começa a crescer em sua mente. E se, em vez de tentar esconder sua gagueira, ele aceitasse e mostrasse ao mundo que não há vergonha em ser imperfeito? Lucas decide, então, enfrentar o desafio de uma maneira diferente. Ele continua a praticar seu discurso, mas agora com uma nova abordagem. Em vez de tentar eliminar a gagueira, ele a integra em sua fala, aceitando-a como parte de quem ele é. A cada tentativa, ele se sente mais seguro, não porque sua gagueira diminui, mas porque ele começa a acreditar que sua autenticidade pode ser sua verdadeira força. Ao se preparar dessa maneira, Lucas começa a perceber uma lição filosófica fundamental. Nossas imperfeições não são fraquezas a serem eliminadas, mas aspectos únicos de nossa identidade que podem nos tornar mais fortes e mais humanos. Essa nova perspectiva começa a transformar sua ansiedade em uma calma confiante, e o que antes parecia um fardo agora parece ser uma oportunidade para mostrar sua verdadeira essência. Lucas ainda sente o nervosismo, mas agora há uma chama de esperança em seu coração. Ele está prestes a descobrir que a aceitação de suas imperfeições pode não só mudar a sua vida, mas também inspirar outros a fazerem o mesmo. O grande dia finalmente chega. Lucas entra na sala de conferências, sentindo o peso de todas as suas inseguranças, mas também levando consigo a nova perspectiva que havia começado a desenvolver. Os diretores da empresa estão todos presentes, aguardando sua apresentação com expectativas altas. Lucas sente seu coração acelerar, suas mãos suarem,
e a familiar sensação de nervosismo ameaça dominá-lo. Ele se posiciona à frente de todos, olha para a tela onde seus slides estão prontos, e respira fundo. A primeira frase é a mais difícil. Lucas sabe que é ali que sua gagueira pode aparecer com mais força. E, como esperado, ao tentar iniciar sua apresentação, ele tropeça nas palavras, e a gagueira se manifesta de maneira evidente. Um silêncio desconfortável paira na sala, e ele sente os olhares de todos fixos nele, aguardando o que virá a seguir. Mas, em vez de deixar o medo tomar conta, Lucas faz algo inesperado. Ele para por um momento, sorri, com voz trêmula, mas determinada, olha diretamente para a plateia e diz: "Sim, eu gaguejo. Sempre gaguejei, e, por muito tempo, achei que isso me fazia menos capaz. Mas hoje, quero mostrar a vocês que nossas imperfeições não são fraquezas, e sim, a fonte de nossa força." O silêncio na sala se transforma em uma tensão ainda mais profunda. Os olhares que antes pareciam de julgamento agora são de curiosidade e respeito. Lucas continua sua apresentação, sem tentar esconder sua gagueira, mas a usando como uma parte natural de sua comunicação. Cada pausa que a gagueira impõe se transforma em um momento de reflexão, onde suas palavras ganham mais peso e significado. Ele percebe que, em vez de afastar as pessoas, sua vulnerabilidade está criando uma conexão mais forte com o público. Enquanto avança no discurso, algo incrível começa a acontecer. Lucas sente que sua mensagem está sendo ouvida de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Os diretores, que inicialmente pareciam rígidos e formais, agora estão inclinados para a frente em suas cadeiras, completamente envolvidos na história que ele está contando. Lucas percebe que, ao aceitar sua imperfeição, ele se tornou mais autêntico, mais real, e essa autenticidade está tocando as pessoas de uma forma profunda. No meio da apresentação, Lucas compartilha um exemplo pessoal de como a gagueira o ensinou a ser paciente e a ouvir os outros com mais atenção. Ele fala sobre como, ao longo dos anos, aprendeu a valorizar o silêncio e a reflexão, e como isso o ajudou a desenvolver uma empatia genuína pelas dificuldades alheias. Sua gagueira, antes vista como um obstáculo, se transforma diante dos olhos de todos em uma habilidade, uma maneira única de se conectar com as pessoas em um nível mais humano. Esse momento decisivo marca uma virada na história. Lucas, que entrou naquela sala com medo e insegurança, agora percebe que seu maior medo se transformou em sua maior força. Ele não apenas domina a apresentação, mas também deixa uma impressão duradoura nos diretores e em todos os presentes. A gagueira, que antes o aprisionava, agora se torna um símbolo de resiliência e autenticidade. Quando ele conclui a apresentação, há um silêncio respeitoso na sala. Os diretores não apenas aplaudem, mas muitos deles se levantam, impressionados não apenas com o conteúdo, mas com a coragem e a autenticidade de Lucas. Ele percebe que sua jornada, marcada por tantas lutas internas, encontrou seu propósito: mostrar ao mundo que não precisamos ser perfeitos para sermos poderosos. Lucas sai da sala com uma nova visão de si mesmo e do mundo. Ele entende que as imperfeições que todos carregamos não são apenas parte de quem somos, mas podem ser as chaves para nossas maiores conquistas. Ao aceitar e utilizar sua gagueira, ele descobriu uma força interior que nunca imaginou possuir. A partir desse momento, sua vida toma um novo rumo, e ele se torna um exemplo vivo de como abraçar nossas falhas pode nos levar a alcançar o sucesso de maneiras inesperadas. Após a apresentação, Lucas é cercado pelos diretores e colegas de trabalho. Ao invés de comentários sobre seu desempenho técnico ou os dados que apresentou, a maioria das pessoas o aborda com algo muito mais pessoal: admiração por sua coragem e autenticidade. Muitos compartilham suas próprias histórias de luta contra imperfeições e inseguranças, inspirados pela forma como Lucas transformou sua gagueira em uma fonte de força. A transformação que começou dentro de Lucas agora começa a se espalhar ao seu redor. Ele percebe que, ao ser genuíno e aceitar sua própria vulnerabilidade, abriu espaço para que os outros fizessem o mesmo. Seu gesto de abraçar a imperfeição não apenas o fortaleceu, mas também criou um ambiente onde as pessoas se sentem mais à vontade para serem elas mesmas. A empatia que ele cultivou ao longo dos anos agora floresce, conectando de forma mais profunda com aqueles ao seu redor. Lucas é convidado a falar em outras reuniões e eventos da empresa, não apenas sobre questões de negócios, mas sobre a importância de aceitar nossas falhas e utilizá-las como ferramentas de crescimento. Ele começa a perceber que sua jornada pessoal, antes marcada pela vergonha, agora se transformou em uma missão: inspirar outras pessoas a verem suas imperfeições sob uma nova perspectiva. Em casa, a mudança é igualmente significativa. Lucas, que antes se retraía em situações sociais por medo de ser julgado, agora se sente mais confiante e aberto. Ele compartilha suas experiências com amigos e familiares,
e a sinceridade com que fala sobre seus desafios fortalece seus relacionamentos. As pessoas ao seu redor começam a ver nele um exemplo de resiliência e autenticidade, e ele se torna uma fonte de inspiração não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos de sua vida. A lição que Lucas aprendeu, que nossas imperfeições podem ser nossas maiores forças, se torna o princípio orientador de sua vida. Ele entende que não é a ausência de falhas que nos define, mas a maneira como as encaramos e as utilizamos para crescer. Essa mudança de perspectiva traz uma paz interior que ele nunca havia experimentado antes, e ele começa a perceber que a verdadeira força vem de aceitar quem somos, completamente, com todas as nossas imperfeições. Enquanto o tempo passa, Lucas vê como sua vida foi transformada por essa nova visão. Ele avança em sua carreira, não por tentar ser perfeito, mas por ser autêntico e por utilizar sua singularidade como um diferencial. A gagueira, que antes era uma fonte de insegurança, agora é algo que ele quase não nota, não porque tenha desaparecido, mas porque ele aprendeu a vê-la como parte do que o torna único. Mais importante ainda, Lucas se torna um mentor e um amigo para aqueles que também lutam com suas próprias imperfeições. Ele escuta, apoia e encoraja outros a não verem suas falhas como obstáculos, mas como degraus para o crescimento. Sua história, que poderia ter sido uma de derrota e resignação, se transforma em um testemunho de superação e resiliência. No final, Lucas não apenas supera os desafios que sua gagueira lhe impôs, mas transcende-os, usando-os como um trampolim para uma vida de propósito e significado. Ele se torna uma prova viva de que nossas imperfeições, quando aceitas e usadas com sabedoria, podem nos levar a alcançar alturas que jamais imaginamos. E assim, a história de Lucas deixa uma mensagem poderosa para todos que a ouvem. Nossas falhas não nos definem, é a maneira como lidamos com elas que molda o nosso destino. Ao aceitar e utilizar nossas imperfeições, podemos não apenas transformar nossas vidas, mas também inspirar os outros a fazerem o mesmo. A jornada de Lucas é um lembrete de que, em cada fraqueza, existe uma força esperando para ser descoberta. Lucas, agora um homem transformado, caminha de volta para casa após sua bem-sucedida apresentação, sentindo um peso que havia carregado por anos finalmente se dissipar. Sua jornada não foi fácil, mas a maneira como ele enfrentou e abraçou sua gagueira mudou não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Ele compreende, mais do que nunca, que suas imperfeições são parte de quem ele é, e que aceitá-las e utilizá-las de forma construtiva pode ser a chave para um futuro repleto de realizações. Ao se sentar no conforto de sua casa, Lucas reflete sobre tudo o que aconteceu. Ele pensa nas oportunidades que perdeu no passado por causa do medo de ser julgado, mas também nas portas que se abriram quando decidiu ser autêntico. Sua mente se enche de gratidão e, com isso, surge uma vontade de compartilhar essa sabedoria com o mundo. Lucas decide gravar um vídeo e postar em suas redes sociais. Ele começa a falar, não como o homem que se escondia por trás de suas inseguranças, mas como alguém que, agora, enxerga suas falhas como forças. No vídeo, ele compartilha sua história, desde os tempos de escola, passando pelas dificuldades no trabalho, até o momento de transformação durante a apresentação. Ele fala diretamente à câmera, com a voz ainda marcada pela gagueira, mas agora cheia de convicção e serenidade. Lucas compartilha a grande lição que aprendeu, que nossas imperfeições não são um fardo, mas um presente, uma oportunidade para nos conectarmos com os outros e crescermos como seres humanos. Ele encoraja seus espectadores a olharem para suas próprias falhas e a se perguntarem, e se isso não for uma fraqueza, mas sim uma força que ainda não aprendi a usar? Ao terminar o vídeo, Lucas deixa uma mensagem clara e poderosa: não há vergonha em ser imperfeito. Nossa humanidade reside justamente em nossas falhas, em nossa capacidade de crescer através delas. Abrace suas imperfeições, pois são elas que fazem de você quem você realmente é. E quem sabe, no processo, você não descobre que aquilo que mais teme pode se tornar a sua maior força. O vídeo de Lucas começa a ganhar tração nas redes sociais. Pessoas de diferentes lugares e realidades começam a compartilhar suas próprias histórias de luta e superação nos comentários. Muitos relatam como se sentiam sozinhos em suas imperfeições, mas agora, inspirados por Lucas, veem que essas falhas podem ser transformadas em algo belo e poderoso. As mensagens de apoio e gratidão não param de chegar, e Lucas percebe que sua decisão de ser vulnerável e autêntico tocou o coração de muitas pessoas. O impacto é tão grande que Lucas recebe convites para dar palestras, participar de podcasts e até para escrever um livro sobre sua jornada. Ele, que antes temia a ideia de falar em público, agora abraça essas oportunidades com entusiasmo, sabendo que sua história tem o poder de inspirar e transformar vidas. E assim, o ciclo de transformação continua. Lucas, ao abraçar sua imperfeição, não apenas encontrou uma nova força dentro de si,
mas também despertou essa força em outros. Sua história se torna um catalisador de mudança, mostrando que todos nós, independentemente de nossas falhas, temos o potencial de nos transformar e de transformar o mundo ao nosso redor. Que tal parar de lutar contra suas imperfeições e começar a abraçá-las? Talvez, nesse processo, você descubra que sua maior força estava escondida onde menos esperava. Você se sente preso em um ciclo de emoções negativas? Ansiedade, medo, insegurança te paralisam e te impedem de viver plenamente. Parece que você já tentou de tudo, mas nada funciona de verdade. A frustração aumenta a cada dia que passa, te deixando cada vez mais distante dos seus sonhos e da vida que você tanto deseja. E se eu te disser que existe um caminho para se libertar dessas amarras emocionais? Um método eficaz, testado e aprovado por milhares de pessoas que, assim como você, buscavam uma transformação real. O Box Transformação Emocional é uma coleção completa e incrível de e-books que vão te guiar, passo a passo, na jornada de cura e libertação emocional. Você vai aprender a dominar a ansiedade, superar a depressão, fortalecer sua autoestima, ter relacionamentos mais saudáveis e, finalmente, alcançar a felicidade e paz interior que você tanto busca. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo rumo à vida leve, feliz e realizada que você merece. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para saber mais.